Bom dia a todas e a todos. Good morning, everybody. Thank you. First, I'd like to thank Professor Jorge Soares inviting me to be the moderator, one of the moderators of this second panel. And it's my pleasure and privilege to introduce you the speakers of this morning, this second part of this morning. First place, Stefan van den Broek from Belgium. Stefan van den Broek is professor of health psychology and prevention at the Université Catholique de Louvain, Belgium. Formerly a senior expert at the Flemish Institute for Health Promotion in Brussels, a project officer at the Executive Agency for Health and Consumers of the European Commission in Luxembourg, and associate professor at the Department of International Health of Maastricht University in the Netherlands. He is also advisor to the European Commission and WHO, and he is an executive board member and member of the Global Working Groups on Competencies and Workforce Development and of Health Literacy of the International Union for Health Promotion and Education. Thank you, Professor, for being here among us. And perhaps we are going to hear from you about policy mechanisms to influence health behavior in the population, or perhaps different mechanisms that can be used to influence health behavior, such as behavioral economics or psychology. Now we know that these new mechanisms are being used for commercial purposes, so I think that now it should be interesting to use them for public interest or general interest promotion. A segunda oradora é uma oradora portuguesa, professora Rita Espanha, que é professora assistente no Instituto Universitário de Lisboa e que está a desenvolver investigação em áreas da comunicação e saúde, literacia em saúde, participação política na era digital. É também editora da revista do Observatório sobre comunicação e ciência e participa na investigação europeia Network Cost, norma ISO 903, reforçar o papel da medicina na gestão dos sistemas de saúde europeus e as suas implicações, designadamente através do projeto mundial da rede mundial do projeto de gestão da saúde e das novas tecnologias aplicadas à gestão da saúde e também à literacia em saúde, que é aquilo que verdadeiramente queremos atingir. E, como sabemos, é uma das áreas que hoje se constitui como uma provável nova forma de fazer chegar a mais gente e em tempo real determinado tipo de orientações que possam ser importantes para que as pessoas incorporem para a gestão da sua saúde. So, Professor, the floor is yours. Thank you for being here. Thank you, Madam Chair, for this very nice introduction. Ladies and gentlemen, good morning. I'd like to first of all express my gratitude to the organizers for this very important and very hopefully influential meeting. It's always a pleasure to come to Lisbon. It's been far too long since the last time I was here. Is the microphone on? Yeah. I know my voice is not a very strong voice, so I'll try to speak to the microphone. So thanks for being able to talk at this occasion, and
about behavioral mechanisms and policy influences, maybe during the discussion afterwards. The presentation, I'd like to focus, if I may, on the role of health literacy as a means, as a mediator to help reduce health inequalities. And as it's an element that has been touched upon very briefly this morning, but where there's, I think, a lot of work still ahead of us, I hope it will give you some avenues for reflection rather than some firm data yet. So let me start, if I may, by setting a little bit the scene. I think by now it's obviously not necessary anymore to really say that social inequalities in health are important. In fact, we're talking about not about a new phenomenon, we're talking about old hat, we're talking about something which has long been known. If you go back, it always strikes me that health inequalities were basically put on the agenda from the UK, a country where there are also lots of inequalities, especially also in health. But if you go back to Whitehall studies, the Black Report, the Acheson Report, already in the 60s and the 70s, it became clear that our health is not equally distributed. So we know that we could ask ourselves, if we know that so well, how come it's still a problem now? It remains a problem that's important. It is actually, over the past year, it has increased attention and importance. If I refer to the report of the Commission on Social Determinants of Health issued by the WHO in the beginning of this decade, of this century, the Marmot review that followed up on, but also quite recently other publications that can be seen in the same context. One in particular, which is very recent, is the publication by Thomas Piketty, which is about the economy, but also talks about health and puts into perspective the importance of our current system of economy also for health. And I think the work by Richard Wilkinson and colleagues on the spirit level is also quite thought-provoking. I take the liberty of using a few informations from that publication to set the scene. If we look at the global context, we see, of course, that national income is related, national incomes of countries are related to health outcomes. If you compare all the way at the bottom, the income of countries like Norway or the USA to countries like Zimbabwe or Zambia, all the way at the other end, you see, of course, that there is a strong relationship. So obviously we need to keep on investing in raising national income. But if you look at our part of the world where, fortunately, we are richer, where the situations, so in economic sense, despite the crisis, are still better than in most of the rest of the world, we see that the relationship between national income and health outcomes is actually as good as gone. We don't see any relationship anymore. So does that mean that the problem is solved? Well, hardly, because if we look more at the distribution of income, the equality of income, and this is a slide which I think needs to be adapted now because I think the discrepancies have grown larger. But if you compare the top 20 to the bottom 20 on the income scale, there are countries where the richer 20% earns more than 10 times more than the lower 20%, and there are countries that have a much better distribution, like Japan or some of the Scandinavian countries. You'll have to find Portugal in there somewhere, and I'm sure you can find it. So if we look at that rather than at the distribution inequality of wealth, rather than the national income, then we get, again, a range of effects. And in fact, they go beyond health, but they're also strongly linked to health. And what Wilkinson and colleagues did was to make up an indicator of social and health problems. And what you see is that that there is a very strong link. So the more there is an inequality, the more social problems you have. And this includes life expectancy that is lower, but also literacy, also violence, homicides, and a whole range of problems. So basically, you could say that all health and social indicators are
worse in less equal countries, and that if you try to do something about it, that actually, of course, the people who are at the lower end of the socioeconomic ladder will benefit from it more, but also the ones who are relatively better off will also benefit. If there is less violence, everybody will benefit from it. So I think these are very convincing informations to talk about the importance of health inequalities and inequalities in general. Another information which I think is also very thought-provoking, I'm sure some of you, if not many of you, have seen this slide before. This is a map of the underground in London. And in fact, if you go from the more wealthy districts of London and you travel by underground on the sorry, I was going to point, but if you travel from west to east, sorry, at each stop the average life expectancy decreases by almost a year. So this is not to tell you that it's dangerous to take the underground in London, but it does mean that you can see even within a fairly small space that there are huge differences between population in terms of health. And if you want some other indicators, there's been some very good work done by Johan Mackenbach and his colleagues, also at European level, where, for example, this slide shows very clearly that people who have less income and who are less well indicated have a much less self-evaluated health. So there's a strong link between income and education as factors that have an impact on perceived health. So people feel healthier when they have a better income and better educated. So these are all reasons why for some years now, especially also under the impulse of the WHO, there have been recommendations to work on inequalities in health, and a number of these recommendations are probably well known to you. So you have to support policies to improve the living conditions. You have to tackle the unequal distribution of health and wealth, and you also have to expand the knowledge base. And I'd actually like to focus a bit more on the last one in this case. Of course, it's important to address the problems of society, but also looking at it more in what can research contribute to that. Because if we want to do something about health inequalities, the best way to do something about it is to try and understand where they come from. And there have been some interesting models that have been put forward, because income or education in itself are, of course, factors that have an impact on health and on health inequalities. But their impact is not direct. It's moderated by other factors or mediated by other factors that make people in less privileged conditions more exposed to causes of ill health. And this model from Solar and Irwin, I think, captures this very well. It's a model that shows that the distribution of wealth, so the inequality in terms of health, at this end is influenced by factors like education, occupation, obviously also gender and ethnicities play a role there, and that is linked to social position. This is linked to factors that are, let's say, more societal. But if we want to look at the impact of these factors on the distribution of health and well-being, it's important to look at some of these factors that mediate, that play a mediating role. Because obviously it's good and important to invest in education for everybody. As we heard already in the Netherlands, they're doing a very good job about that. We have also the necessity of acting on all these determinants, but I think sometimes it's more realistic to also work on the factors that are intermediate. So let me try to take that apart a little bit more and look at what's in this box, not in very much detail, because I'd like to come to health literacy in some minutes. So the drivers of health inequalities are fairly known. Of course, access to health care is important. I'm not going to elaborate on that. The living conditions of people who are poorer, so people who live in less well-off conditions, obviously
live in less healthy environments and in less and work also in less healthy conditions. There's also the importance of the social context, social cohesion, social support as well. And for example, if you could statistically control for social cohesion, you can see that the link between low SES and health outcomes is changed by 14%. So those are well-known factors. And last but not least, and as a psychologist, I'm interested in health-related behavior. And indeed, behavioral factors, of course, play an enormous role. We know that a series of health behaviors have an impact of about 50% of the variance in health outcomes. So I'm talking about tobacco, physical activity, nutrition, alcohol as well. And we know that they are also related to health, to social class and to education. So we know that behavior is indeed a factor there. But what we still fail to know in detail is, in fact, how come? Because the same messages go out to people, whether they're rich or poor, well-educated or less well-educated. So despite the fact that we know these drivers, we still don't know very well how they work. So the problem is really that we know there's inequalities, we know the factors that account for the inequalities, but the pathways that link those social determinants to the outcomes in terms of health and the unequal distribution of health is not as well known. We're beginning to understand it a bit, but it's not so well known. So what I'd like to look at now is some of the processes there that play a role. And what are some of those processes? Well, partly they are psychological processes. They are, amongst others, emotional factors. Stress is an important factor. People who live in not very favorable conditions show more stress and react differently to stress as well. So there's lots of research in that field. Negative effect is has the same effect also. So people in less well privileged situations will show more negative effect, and that's also known to have an impact on health. There's cognitive factors, of course, social comparison. If you compare to other people and you find that you're less well off, that causes stress, and stress leads to health problems. Relative deprivation is a concept that's also coming back in that sense. So there are studies that look at those factors, and then there's also more intrapersonal resources. So things like, do you feel in control of what's going on, of your health, for example, your level of self-esteem. And of course, these are also linked to the social class and level of education and of income. So what about health literacy then? If we look at that literature trying to explain the impact of social determinants on the health outcomes, could we not consider the role of health literacy a bit more specifically there? So I would like to suggest now to look a bit more in depth at the role of health literacy as one of those factors to be added to this nice graph. How can health literacy impact on our health? Well, we know a lot of things already. We've seen some numbers this morning already from the Health Literacy Survey, and there's many other studies. We know that health literacy influences the quality of care, in the sense that people with higher levels of health literacy benefit more from the care. We know that it's an important determinant of health outcomes, even also of cost. We know that it's also an important factor in health promotion and education, and I think it's very often in that sense that health promoters look at health literacy as an outcome, and I think it's very nicely captured by Don Nutbeam's health promotion evaluation model, which literally mentions health literacy as the outcome of health education, which can then lead to better health. But what I'd like to suggest here is that in addition to those roles of health literacy, we should also look at health literacy as a mediator of the relationship between socioeconomic factors on the one hand and health outcomes on the other hand. If we can understand health literacy that way, I think we have also a possibility to act upon it. So how can health literacy contribute to health inequalities? Well, in several ways.
if you have low health literacy, you can have less accessibility to the appropriate care. You can't find your way. You don't know to whom to go, which specialist or which kind of services you need. It's also important in terms of prevention, of course, the use of prevention services. It's also known that when you have low literacy, that reduces the likelihood that you will be well informed about those things that affect your health. So the whole aspect of health literacy as an element in health promotion comes back there as well. Also, indirectly, if you are less health literate, that induces stress, and that again may have an impact on your well-being. So has an impact on the self-efficacy. So there's a number of avenues that we could go to explore further, in which health literacy can indeed be better understood as a factor contributing to the health inequalities that we meet all over the world. So in a way, if you want it in a model, I think what I'm actually pleading for here is that whereas in the majority of the literature on social inequalities, we look at this direct effect, factors like education and income on healthcare expenses as well. But I'd like to look at health literacy as a mediator that actually influences this relationship. So we know that this relationship exists, we know that this relationship exists, and we know that this one exists, but we have not made the sum of all the factors together and looked at the mediating effect as much as we could. There are some studies that have done so, and you see that they are fairly recent. There's, for example, been a study looking at population level in the US on receipt of vaccinations, and that also linked to the health literacy level. And you see that that the effect of education to vaccination is mediated by health literacy levels in that study. Same also a study with respect to diabetes, and a study that on a somewhat smaller sample here looked at the mediating effect of health literacy in the relationship between education level and the self-management of the diabetic patients. And then a last one here is also looking at self-rated health, which again is the effect of the, not in this case education, but race or ethnicity on the preventive health behaviors, so not on health status and outcomes, but preventive health behaviors, also influenced by the health literacy level. So there are a few studies, but you see that they've come up over the last 10 years only. Another one that's even more recent is a Dutch study that directly tested the mediating effect. In fact, this is a study published in 2013 and part of a PhD that will be defended next month in Amsterdam. And so what you see here is that indeed, if you look at the mediated effect, you see that both for self-reported general health, physical health, and mental health, each time there is a significant mediation. Not a large one, but significant. So again, this is a direct test of that. It's not always the case. Another Dutch study found that if you add literacy to either education or age and ethnicity and gender as an additional factor, that you don't actually gain much in terms of the explanatory factors. So the odds ratios go down a little bit. And this looks very similar to the numbers that Jürgen Pelikan was showing this morning, where also there is some influence of health literacy if you put it in the equation, but not a huge one. So I think these are studies that need to be fleshed out a little bit more, but I think it really will pay off if we look at the mediating effect. So not only added effects, but mediating effects. So we did a little study. So basically, if you look at the existing studies, there aren't many. There are just a few. They're quite recent. And on top of it, what is also a problem is that very often they use a very limited
conceptualization of health literacy. Again, referring to the talks this morning, many of the studies I showed look at health literacy in terms of reading skills and numerical skills, and not in terms of the broader concept that we like to use also in the health literacy survey. So aspects like information critical health literacy, problem-solving skills are not sufficiently accounted for in some of the existing studies. So I think it's important to add some more studies, and I'll add one. This is one we did in Belgium recently. The results have come out only some months ago, where we looked on a fairly large sample of patients associated with the health insurance fund. We looked at a number of factors, including health literacy, also health-related behavior, also some of the health outcomes. It's important to note that we used the health literacy survey questionnaire, so the HLSEU, but in the short form. Jürgen mentioned that very briefly this morning, but there is also a shorter form of the health literacy survey available, 16 items long, which has a very good correlation with the larger tool. And if you use, in this case, we were only interested in an indicator of health literacy globally, not the components of it. And I think then this tool is perfectly usable. If we looked at, when we looked here at the, what we looked at, is the mediating effect of health literacy on health-related behaviors, and more specifically tobacco, physical activity, healthy eating habits, and medication use. We also looked at alcohol, but there we did not find any significant relationships between education level and alcohol use. But what you see is that, as expected, each time there is a link, a significant relationship there. And then we looked at the change in the prediction, change in the R on the basis of the health literacy. And what we found is that you find that there is a reduction. We did a Sobel test there to test to what extent the mediation was significant or not. And what we find is that indeed there is a change in the explained variance when you mediate. So that's what you do in a mediation analysis. So you see that there is a change there, which in the case of 3 of the behaviors is also significant. So healthy eating, physical activity, and medication use are mediated, or the difference between people from different education levels on those behaviors are mediated by health literacy. So that means that health literacy in this case explains the effect of education on those behaviors. It's not the case for tobacco use, and you could say, why not? Well, I suppose you don't have to be very literate or health literate to know that smoking is very bad for your health and what you should do to stop. It might take other aspects, other psychological skills as well, but probably not health literacy, whereas knowing how to eat well, what exactly to do in terms of physical activity, let alone medication use, are definitely mediated by health literacy. So that brings me to the conclusions. I will skip the research suggestions. We can talk about that in the discussion. But I think it's important to realize that health literacy is a mediator for poorer health among people who are socioeconomically deprived or educationally deprived, or disadvantaged. I think the existing data suggests that it is definitely worth looking into it a bit more to really disentangle that. I think we should look more into the role, the relative contribution of health literacy as compared to other factors that play a role in this mediation. And that could be then a basis for developing models and interventions of good practice so that we can learn how to actually work on this. And I'm quite sure that these models will not only entail raising the level of health literacy in the population, but also making the health services in the broad sense of the word also more accessible for people with lower health literacy. And that, of course, means that health literacy should also be put on the agenda of policymakers, because if it is a mediating factor, I think it deserves our attention and it deserves to look into much more. So I'd like to finish off with a quote
My quote says that I have found this by Jacqueline Fawkes, but basically inequalities begin in the mind, and therefore I think it's very appropriate to also link this to health literacy. So thanks for your attention, and I'll be very happy to answer any questions that you Diga. Foi. Bom dia, ainda é bom dia a todos. Muito obrigada pela vossa presença. Eu queria começar por agradecer e fazer um cumprimento, em primeiro lugar, aos presidentes da mesa por fazerem o nosso enquadramento e a nossa apresentação. Queria também deixar um agradecimento muito especial à Fundação Carlos Gulbenkian, em particular aos professores Jorge Soares e Sérgio Gulbenkian, da equipa do projeto Inovar em Saúde, não só pelo apoio que nos deram na realização desta pesquisa, cujos resultados nós vamos aqui hoje apresentar, e também pela oportunidade de organizar esta conferência. Queria também dar uma palavra de agradecimento à professora Ilona Kikbush pelos seus aconselhamentos, pelo seu acompanhamento e também pelo incentivo que nos deu para desenvolver esta pesquisa no contexto português, mas integrando-a neste contexto mais internacional. Vou também apresentar a equipa de investigação, porque para além de mim própria estão cá as minhas duas colegas, Patrícia Ávila e Rita Veloso Mendes, graças a quem é possível estarmos hoje aqui a apresentar os primeiros resultados desta pesquisa. Este inquérito segue os procedimentos que foram apresentados já na primeira parte, tanto pelo professor Jürgen Pelikan, como, de alguma maneira, em termos de enquadramento, pela professora Christine Sorensen. O nosso objetivo, em conjunto com a Gulbenkian, era, no fundo, aumentar o conhecimento sobre os níveis de literacia em saúde em Portugal e identificar também as suas principais limitações e, no fundo, colocar Portugal nesta equação e neste conjunto de países que já foram desenvolvendo os seus estudos. Chegámos um bocadinho mais tarde, mas ainda assim penso que não só para o lugar de Portugal, para o conhecimento interno, digamos assim, mas também para as possibilidades de uma comparabilidade com os 8 países que já desenvolveram o estudo anteriormente. A minha apresentação vai dividir-se em 5 partes essenciais. Uma primeira parte mais contextual, que eu não vou desenvolver muito, uma vez porque as anteriores apresentações também já fizeram um bocadinho esse contexto mais internacional do estudo que estamos aqui a apresentar. Depois uma parte também sobre o questionário e a sua aplicação, a forma como alguns aspectos metodológicos e de caracterização da população portuguesa, neste caso. Depois, a terceira e quarta parte serão dedicadas às questões da comparabilidade propriamente dita, não é? Onde vamos colocar Portugal nos índices e níveis de literacia que já foram feitos para os outros países e onde vamos tentar colocar Portugal e perceber qual é o nosso lugar neste contexto, e depois, muito rapidamente, uma síntese final com as conclusões assim mais gritantes, digamos assim, que são possíveis apresentar numa apresentação oral relativamente limitada. Quanto ao trabalho, já foi aqui apresentado anteriormente, nós sabemos que as questões da literacia em saúde, em particular, têm ganho nos últimos anos uma centralidade muito crescente nas nossas reflexões, também cá em Portugal e no conjunto de algumas equipas de investigação, algumas até aqui presentes, e que têm vindo a aplicar, de alguma maneira,
tentativas de construir algum conhecimento e respectiva reflexão sobre esta matéria. Portanto, nós esperamos com este estudo acrescentar e aumentar de uma forma mais sistemática o conhecimento sobre esta matéria e, naturalmente, e tal como foi definido por Kristine Sorensen em 2015 e os outros colegas que participaram nessa publicação, queríamos só deixar desde já definido o conceito de literacia em saúde, não é? E que, reforçando a ideia de que ele diz respeito à capacidade que os indivíduos têm para dar resposta às exigências cada vez mais complexas relacionadas com a saúde na sociedade moderna. O inquérito já foi apresentado anteriormente e, portanto, eu não vou perder agora aqui muito tempo na sua apresentação, o inquérito europeu, naturalmente. Ele foi realizado em 8 países, em 2011, que também já foram aqui apresentados. Em cada país foi inquirida uma amostra aleatória de cerca de 1000 cidadãos e foi, como também já foi apresentado na primeira parte, uma tentativa de construir uma matriz que tivesse este poder de comparabilidade que tem os seus riscos, naturalmente, os países são todos muito diferentes uns dos outros, mas tem a grande vantagem de poder comparar resultados. E por esse motivo, nós, estes vários países participantes e nós também, agora, o que tentámos foi ser sempre muito rigorosos na aplicação da metodologia para que a comparação fosse também ela o mais rigorosa possível. Neste inquérito europeu foram contemplados indicadores que remetem para a complexidade das competências de literacia em saúde. Estes são os países. E, só para deixar aqui patente, quais foram os âmbitos, digamos assim, as formas e os indicadores que foram contemplados para tentar apreciar, de alguma forma medir esta complexidade das competências que se desenvolvem em literacia em saúde. E foram distinguidas 4 formas de lidar com a informação relevante em saúde: a capacidade de acesso à informação, a compreensão da informação, a capacidade de interpretar e avaliar a informação e depois a sua aplicação e utilização em diversas situações. Estas competências são avaliadas por referência a diferentes domínios quanto à relação destes mesmos sujeitos com a literacia em saúde, enquanto pacientes, não é? Enquanto cidadãos que necessitam de cuidados de saúde, enquanto indivíduos que apresentam um determinado quadro de risco que se relaciona com os serviços, sobretudo em termos de prevenção, e depois também enquanto cidadãos que procuram promover a sua saúde. Nesse sentido, as 2 grandes questões que se colocaram à nossa equipa, enquanto equipa de investigação, foi precisamente aplicar o questionário base, que já foi aqui apresentado, mas adaptado e com algumas secções novas, que já irei descrever muito sucintamente. E o nosso objetivo era precisamente aumentar, não é, contribuir para o aumento do número de países que participam neste estudo e também, simultaneamente, conhecer o nível de literacia de saúde dos portugueses e depois em que posição, não é, como compará-lo com o conjunto dos países do grupo original. No inquérito da literacia que nós realizámos em Portugal e para alcançar os objetivos que anteriormente apresentei, foi necessário assegurar a comparabilidade dos resultados, como já disse, com os resultados do inquérito europeu já realizado. E para isso fizemos fundamentalmente 3 coisas. A primeira, a tradução, naturalmente, e a adaptação do questionário, porque algumas questões de país para país, às vezes as mesmas palavras não querem dizer exatamente as mesmas coisas e, portanto, foi necessário adaptar algumas das questões para que elas fizessem sentido na realidade portuguesa. Desenhar a amostra de forma a que ela assegurasse a sua representatividade nacional, e essa foi uma preocupação muito forte da equipa desde o início do projeto, e, naturalmente, depois utilizar os mesmos métodos e especificações na análise dos dados para que os resultados fossem efetivamente comparáveis. Quanto ao questionário. Acho que falta aqui qualquer coisa. Para além da tal tradução e adaptação que eu já referi das 47 questões do questionário base europeu, os inquiridos da nossa amostra foram também questionados quanto a outros aspectos que nós consideramos relevantes para o entendimento global desta problemática da literacia em saúde em Portugal,
atualmente e que tem algumas nuances relativamente ao inquérito base. Uma delas tem a ver com as questões sobre o uso e frequência de utilização das diversas fontes de informação, que era algo que estava patente nas perguntas, mas não estava depois desenvolvido. Perguntava-se o uso, mas não a frequência do uso. Algumas questões sobre práticas de literacia e autoavaliação e também sobre a autoperceção da saúde de uma forma mais aprofundada. Quanto à amostra e ao questionário, o universo da população do estudo foi constituído por indivíduos com 15 e mais anos, portanto nós seguimos estritamente aquilo que estava definido no questionário europeu. Para a seleção da amostra foi seguido o método por etapas, a metodologia de itinerário aleatório, combinado com uma amostragem por cotas para garantir a representatividade da amostra, com base nas variáveis género e idade, e para depois a segunda fase, que foi a seleção dos entrevistados. O trabalho de campo decorreu entre os dias 30 de junho e 31 de agosto do ano passado, portanto foi feito este verão. A amostra é um bocadinho maior que a amostra dos outros países, é de 2.104 indivíduos, o que corresponde numa amostra aleatória simples a um erro máximo de 2,2% para um nível de confiança de 95%. Vou mostrar agora algumas imagens que nos dão uma caracterização da população inquirida, que é importante, não é? Já vimos que as populações inquiridas são dos diversos países, têm características diferentes, isso ficou bastante patente até no debate da primeira parte desta conferência, e aqui nós podemos observar algumas variáveis quanto à população portuguesa em termos de distribuição geográfica, género e idade, em relação à nossa amostra, naturalmente. Este apresenta-nos também uma caracterização da população em termos de educação, ou não é educação, é a escolaridade, exatamente, escolaridade e também a situação relativamente ao trabalho e ainda as questões do rendimento e a já antes falada autoperceção do estado de saúde. De uma forma resumida, em síntese, a nossa amostra apresenta uma proporção um bocadinho maior de mulheres do que homens. Tem uma distribuição etária em que prevalece a categoria dos 35 aos 44 anos e a população mais idosa, também com mais de 64 anos. A maioria da população é pouco escolarizada, 62% tem no máximo ensino básico, 2 é o chamado segundo ciclo, e apenas uma minoria tem o ensino superior, cerca de 15,4%. Relativamente à condição perante o trabalho, a maioria dos nossos inquiridos são ativos e 61,5% da população tem um rendimento que vai até aos 1.000 euros por mês. Quanto à percepção do estado de saúde, as categorias intermédias é onde se encontra uma maior concentração da população, ou seja, apenas 3,8% da população apresenta a sua saúde, considera a sua própria saúde excelente, enquanto que 7,5% da população considera que a sua saúde é má. O resto da população distribui-se entre as percepções de estado de saúde muito bom, bom ou razoável. Neste quadro, sobre literacia em geral, nós incluímos também um bloco sobre as questões da literacia no seu sentido mais amplo e não apenas sobre literacia em saúde. Encontramos algumas informações que nos parecem relevantes e que aqui queríamos partilhar, nomeadamente que mais de 40% dos inquiridos não têm práticas de leitura. As práticas de escrita e de cálculo também não têm expressão em boa parte dos inquiridos nas suas atividades cotidianas e, só para dar um exemplo, nós temos 28% de inquiridos que afirma que escreve cartas, faz memorandos e da população que afirma que nunca o faz. Em termos de utilização das tecnologias, que é outro aspecto que também quisemos trazer aqui como relevante, destacamos que 34%, só para dar uns números, a população afirma que utiliza diariamente o correio eletrónico, temos 39% que diz que nunca o faz. Mais de 50% dos inquiridos nunca usou folhas de cálculo, nunca participa numa conversa em tempo real, por exemplo.
Mais de 40% da população nunca usou a internet para obter informações, nem usa um processador de texto. E de referir ainda que cerca de 30% dos inquiridos declarou nunca ter usado um computador. Quanto agora às questões da comparabilidade, depois de termos dado uma muito rápida visão do que era a população inquirida, a amostra com que nós nos debatemos. Um modelo conceptual que já foi apresentado pelo professor Jürgen Pelikan, adotado no inquérito da literacia em saúde, foi operacionalizado através da construção de um conjunto de índices, que já foram também eles apresentados. Também, no caso português, nós construímos os 4 índices recomendados no estudo, um índice mais geral e depois 3 índices representando cada um dos domínios considerados. Os cuidados de saúde, literacia em saúde, em cuidados de saúde, em prevenção das doenças e em promoção da saúde. E, naturalmente, os resultados... só para relembrar, também já foi apresentado antes, os resultados são sempre apresentados numa escala de 0 a 50. Okay. Numa comparação, então, entre os resultados médios dos 8 países já inquiridos na primeira fase deste projeto e o caso português, podemos concluir que Portugal está ali assim, tem valores médios, são sempre um bocadinho, ligeiramente mais baixos em Portugal. Um pouco, mas ligeiramente mais baixos. Okay? Ou seja, a maior diferença que se verifica entre Portugal e a média dos países participantes é muito pouco expressiva, é de cerca de 1,3%, e registra-se no índice relativo aos cuidados de saúde. Okay? Estes outros gráficos, encontramos ali Portugal numa cor diferente para percebermos o lugar em que ele se encontra, mostram que Portugal, em relação a cada um dos países europeus, em termos de média, e permite concluir, mais uma vez, que os valores são muito aproximados, ou seja, estamos sempre ali assim, um bocadinho abaixo do meio, mas em valores muitíssimo aproximados. Descrevendo melhor estes dados, para o índice geral em literacia em saúde, nos 4 índices apresentados, índice geral, índice de literacia em cuidados de saúde, índice de literacia em promoção de saúde, Portugal aparece sempre em 6º lugar relativamente aos outros países apresentados. Apenas aparece em 7º lugar no caso da prevenção da doença, este último gráfico que é aqui apresentado. Okay? Relativamente aos determinantes ou preditores, que já foi também outro dos aspectos realçados na apresentação da manhã, nós procuramos perceber o efeito de um conjunto de variáveis para, nomeadamente, estas que estão aqui descritas, género, idade, escolaridade, práticas de TIC, práticas de leitura, autoperceção do estado de saúde, etc., para explicar o índice geral de literacia em saúde. Este modelo, como está ali descrito, explica 23,6% da variância de literacia em saúde e, no caso português, ao contrário de outros casos já aqui apresentados, só o género, dentro destas variáveis que são aqui apresentadas, só o género não tem um impacto significativo, todas as outras têm. A idade e a escolaridade têm ambas um efeito muito significativo, ou seja, os mais novos e mais escolarizados tendem a obter sempre pontuações mais elevadas no índice. Podemos afirmar, de alguma maneira, que a idade elevada e baixas qualificações escolares em conjunto, assim, contribuem negativamente para a literacia em saúde dos indivíduos. O estado de saúde dos inquiridos, tal como estes percepcionam, a tal variável de autoperceção, surge igualmente como um importante preditor e aqui a relação parece-nos bastante clara. Quanto mais os indivíduos tendem a percepcionar negativamente o seu atual estado de saúde, pior a sua situação relativamente à literacia em saúde. Quanto ao uso das tecnologias, que foi outro dos indicadores que nós aqui utilizamos, elas apresentam também efeitos estatisticamente significativos. Portanto, juntamente com a intensidade das práticas de leitura e de utilização das TIC no cotidiano, elas têm efeitos positivos nos índices de literacia em saúde. Deve destacar-se, sobretudo, o facto de o índice de práticas de leitura ser, entre as variáveis mobilizadas, o principal preditor de literacia em saúde, ou seja, confirma-se que literacia em saúde não pode ser dissociada da literacia em termos mais abrangentes. Passando rapidamente para os níveis, que foram também aqui já apresentados.
níveis foram construídos partindo os níveis de literacia em saúde foram construídos a partir dos 4 índices que também já foram apresentados. São definidos os tais pontos de corte que nos permitem representar os níveis diferenciados entre excelente, suficiente, problemático e inadequado. Estes níveis são bastante úteis para descrever a situação das populações no que diz respeito à sua distribuição em termos de literacia em saúde e também para identificar os grupos vulneráveis, algo que também já foi aqui referido nas apresentações anteriores. Este gráfico aqui faz precisamente uma síntese da situação portuguesa para o índice geral de literacia em saúde e parece-nos bastante esclarecedor. Temos uma população basicamente partida ao meio, não é? Em termos de literacia em saúde, metade concentra-se na avaliação de um nível de literacia, como diz ali, problemático e inadequado. A outra metade concentra-se nos níveis excelentes e médio, contudo os extremos, não é? Temos mais inquiridos no inadequado do que temos no excelente e os níveis suficiente também, apesar de tudo, é maior do que o nível problemático. Passando depois para a comparação com os países europeus, Portugal aparece sempre destacado com aquele retângulo vermelho nos slides. Podemos visualizar, então, o lugar que Portugal ocupa em cada um destes quadros, com a comparação com os outros 8 países e também com a média europeia para os 8 países inquiridos, naturalmente. Mais uma vez, também nos níveis, o 6º lugar aparece como lugar ocupado por Portugal, no caso do nível geral em literacia. Mais uma vez, quando vamos para as questões da literacia em cuidados de saúde, também estamos em 6º lugar. Quanto à prevenção da doença, também estamos em 6º lugar e no seguimento daquilo que já aparecia nos índices. Quando falamos de promoção da literacia, aqui subimos um bocadinho e encontramos-nos em 5º lugar em termos de níveis de literacia em saúde. Para cruzarmos isto no caso português, para compreendermos um bocadinho melhor, cruzando isto com algumas variáveis que podem ser, que já foram utilizadas nos determinantes e como preditores, utilizámos a variabilidade, porque ela realça-se sempre, não é, em todos os cruzamentos que formos efetuando. No caso português, os níveis de literacia, quando cruzados com a variabilidade, fazem-nos concluir, como seria de esperar, até face aos resultados que já foram apresentados anteriormente, que é entre os mais velhos que encontramos a maior proporção de níveis limitados de literacia em saúde, não é? Vimos na primeira parte desta conferência que na Holanda não acontece exatamente a mesma coisa. Se cruzarmos com a variável educação, também podemos concluir que melhores níveis de literacia em saúde estão entre os entrevistados que têm maiores níveis de escolaridade e que os indivíduos com limitações, os tais níveis problemático e inadequado em literacia, em geral, passaram menos tempo na escola. Quanto aos grupos vulneráveis, nós escolhemos por falar fundamentalmente dos grupos muito vulneráveis, porque, para evitar também uma demasiada dispersão em termos de informação. Esta metodologia que é seguida pelo inquérito europeu e que nós também seguimos, permite precisamente identificar estes grupos vulneráveis e muito vulneráveis, uma concentração em determinados grupos de percentagens muito elevadas de indivíduos com níveis de literacia muito baixos, justifica que estes grupos sejam considerados de elevada vulnerabilidade e assim mereçam, de alguma maneira, do ponto de vista da definição de políticas, uma atenção especial. Foram considerados os subgrupos muito vulneráveis os que se encontravam em percentagens superiores a 60% de inquiridos classificados nos tais níveis inadequado e problemático no Índice Geral de Literacia que foi apresentado anteriormente e que, simultaneamente, tem uma representação na amostra que seja superior a 5%. E em Portugal, isto caracteriza de alguma forma quem são esses grupos muito vulneráveis, quem são os inquiridos que se encontram nesses grupos muito vulneráveis. E são, de uma forma muito rápida, os viúvos, os operários, os indivíduos com doenças prolongadas, os que têm entre 66 e 75 anos, os reformados, os que frequentaram 6 ou mais vezes os cuidados de saúde primários neste último ano, os que têm uma pior percepção do seu estado de saúde, algo que já tinha
que no fundo é coerente com aquilo que são os resultados dos outros países aqui apresentados, e também os que se sentem limitados por terem alguma doença crónica. Os grupos que estão mais vulneráveis nas questões relacionadas com a literacia em saúde encontram-se precisamente junto deste grupo de inquiridos. Quanto aos principais resultados, mesmo só as principais ideias para que, de alguma maneira, não nos dispersemos depois de tanta informação que foi aqui apresentada, podemos apontar algumas ideias-chave que penso vale a pena ficarem destacadas aqui no final desta apresentação. Portugal, no índice geral de literacia em saúde, em comparação com os 8 países, como vimos, encontra-se em relação à média em 6º lugar em praticamente todos os índices e níveis que foram apresentados. Quanto mais jovens são os inquiridos, maior o nível de literacia em saúde. Quanto maior o nível de escolaridade, maior o nível de literacia em saúde. Existe também uma correlação positiva e elevada entre literacia em saúde e práticas de literacia que envolve leitura a partir de vários materiais ou também o uso de tecnologias de informação e comunicação. Outro aspecto que vale a pena, nunca é demais realçar, apesar de já ter sido realçado várias vezes, é que literacia em saúde não pode ser dissociada da literacia em geral. Outro aspecto que também nos mereceu um destaque nestas notas finais é que as TIC, as tecnologias de comunicação e informação, emergem do nosso estudo como uma forte alternativa para disseminar a informação em saúde e para promover e desenvolver ações de saúde e de promoção em literacia em saúde. E, por último, relativamente aos grupos mais vulneráveis, a identificação destes grupos, o saber que existe um grupo de indivíduos muito vulneráveis em termos de literacia em saúde que devem ser considerados quando falamos de políticas públicas de saúde. Muito obrigada pela vossa paciência e atenção e estou disponível para... For this very interesting and illuminating inputs. Really, yeah, we really learned a lot about one specific aspect where health literacy is important and about the situation in Portugal. I think we have enough time now, about 30 minutes for discussion. And maybe we start first with 4 questions. The floor is open for you. What kind of questions were raised in your head, or what kind of comments you would like to make concerning the presentation of Stefan? Who would like to start? And of course, the rules are the same as Constantino. Then your question or comment. Almeida, sou docente de comunicação e literacia no ISPA. Na apresentação da professora Rita, a minha questão é a seguinte. Em relação aos públicos vulneráveis, acredita que o desemprego pode aumentar ou vir a aumentar os níveis de literacia em Portugal? Desemprego esse? Está bem? Obrigada. Collect some questions and give you a possibility to answer. Is that okay? Thank you. My question is that health literacy is a mediating factor. What are policy consequences, and what are of how then we use that fact that it is mediating? Just give us some examples. Other questions? Hello, my name is Isabel Duarte, and I'm public education of children and society will improve health literacy in Portugal or in any other country, you think? Can you comment on that? Thank you for that question. And I think you were the next. And you relate very well to this kind of question, I suppose, with your research. Thank you very much. A little bit. Ulrich Bauer from Germany. Also related to Stefan, you mentioned that low literacy levels may cause problems in the accessibility and use of the healthcare systems.
Actually, the use at access is not seen as to be a relevant factor, impact factor on health inequalities in Central Europe. I think this is false. It follows a traditional assumption that the welfare states offer very well established healthcare system. Now, the question is, could you please comment on that? The other thing is, following Ilona, that actually we know from literacy studies where I were in some years ago, that if people are not literate, not health literate, just literate, they can't read and write, it takes about 6 to 8 years. So we know a lot about habits, learning habits, a lot about lifestyles, a lot about the lassitude or let's say hysteresis of our cognitive operations. What does it mean for our policy and the proposal of interventions to make possible that these groups that are vulnerable can repeat what the others got earlier? Bom dia a todos. Ricardo Caldeira, chefe de divisão de promoção da saúde da Câmara Municipal. Estamos neste momento envolvidos num processo de implementação de um fórum conselho de promoção da saúde que está a desenhar, neste caso, da educação para a saúde e da literacia são determinantes. A minha pergunta é que propostas, que caminhos nos podem indicar para que uma estratégia local em torno da promoção da saúde possa alavancar as questões da literacia em saúde. Muito obrigado. Olá outra vez, sou Rosa Pimentel, da Escola Nacional de Saúde Pública. Se acha que estes 40% da população inquirida que respondeu não utilizar a internet, se isto vai ter alguma consequência no desenvolvimento das novas tecnologias em saúde? Portanto, se vai ter consequências práticas ao nível do desenvolvimento das tecnologias? Thank you for that question, but we'll have another round for Rita. We now are in the round for Stefan, and already so many questions for Stefan, please. Yeah. Comes too much for him. This is for Stefan, George Soares Foundation. I think you skip a slide and you promised to go back. I think it was about research agenda. Can you elaborate a little bit? Stefan's possibility to answer all these questions. Okay. Stefan, please. I hope this is not a test of my literacy and of my short-term memory. I'll reply to the question about education, but obviously I think it's important that we should invest also in education in general, but also include health also from the beginning onwards, and therefore, of course, education, the education sector is a very, this is not new in a way. I think this is what health promotion for a long, long time is trying to advocate for, that health should be also an element that is health literacy and literacy in general, and will then of course have a beneficial effect. It's a very good example, I think, of how health literacy is not just the responsibility of the health sector, but a particular Portuguese situation. I will give you the floor in a minute. I'd like to also, it's very valid. I think the use of health services in itself is probably a bit of a blunt indicator. Encourage the overuse. I think we should try to encourage the appropriate use, which does not mean more, but probably even less. But if people, what we see in very many countries is that people will go to emergency services when it's not necessary, which will raise costs, will also not provide the appropriate care. So that is what I would consider the inappropriate use of the health care services. I think it really is a tricky issue to translate that to national level policy. We have very different systems still. Tendency for cross-border healthcare. I think there's still a lot of work to be done there. But for example, in my own country, we try to encourage people to go to their GP when they have a problem, because the GP has more a role of also referral rather, and also a trusting person who knows much more. So people who are more literate tend to do that and make more and better use of the services as they are there.
So I hope that's part of the about the political or the policy. I think it's a very tricky question. I think it's important to understand indeed health literacy as a mediator. I can actually say what it would no longer invest in the more structural issues. That would, of course, be a negative effect of overinvestment in health literacy, of which I am sometimes a little bit concerned. I think sometimes health literacy is almost used as a way so we should not invest in that. So I think it would be a way to look into more shorter and longer term policy measures. So while keeping on or beginning to invest in more structural measures in terms of employment, in terms of education, I think what we can do is also highlight the role of health literacy and to call upon politicians of recognizing this and to call upon the accessibility of health care and of preventive services for people with lower literacy levels. So that means having the possibilities of better training and better professional training for literate people, so that the negative effects of low education, for example, can be partially so investing in that kind of training, also in services that take that. I think the role of politicians would be first and foremost, I think, in recognizing the role of health literacy as a mediator and supporting activities that try to find the answer to that, including research. And I think that brings me to the question about research opportunities. I think, and I think that of understanding this very difficult relationship between socio-economic determinants of health and health differences, health inequalities, and health literacy. I think one of the things I would really like to, or would welcome, is to have more possibilities of looking at the relative importance there, the relative contribution of literacy. I think some of the other psychological factors mentioned, like stress, are somewhat not as much as we could. But so the relative contribution of health literacy, I think, is definitely high on my research agenda. And of course also ways to then of intervention, so more applied research, if you like. Maybe we'll hear some good examples this afternoon already and ways forward. But I think understanding is one point, is a first step. Also the relative contribution, then looking into good examples of practice, answer this difficult relationship. So that would be my... We'll have a couple of minutes for your presentation. I might like to make a comment myself. You see, the comment would be concerning the relationship of health literacy and health care. I think that we need a change of the paradigm. It doesn't need any health literacy. But if we see this as a partnership, as co-production, then it becomes very important that the patient gets expertise, and of course he has to get the expertise by the healthcare system, and therefore the healthcare system has to take over more educative functions as well to be the one thing. The other thing is rather the research question, and of course you could say, is it a determinant, is it a mediator, or is it a moderator? You could have all the three, and of course scientifically it's interesting, but politically the question rather is health literacy a determinant which can be more easily modified than the other determinants? And I think there could be, see it, why is health literacy an interesting factor? Here again we have come to the main problem here. You see, to make the systems different so that people can, for example, learn, that chronic patients learn. Therefore, I think we have to put much more stress on changing. So I fully agree with what you say, and this, indeed, I think that should be the bottom line. Of course, it's not to replace health education by. I think health literacy means exactly the interaction and to create a better fit between the health literacy level of people and the organizations that could also be literate friendly or less literate friendly or not. So it's more in that respect that I think we should develop. I think the question whether it's a moderator, a mediator, or a determinant in itself, I think that could be a point. I think politicians would
lie awake of that question. I think it's more something that we need to provide. In that context, of course, we have to also use the knowledge and make links to other issues that are very related. For example, the ICT use and the health sources use. So we have to look into the better ways in which health literacy can be accounted for, including also the link with the ICT and other information sources. And just to finalize this, I think, in fact, if you want a better sales proposition, I would say, than changing the education and the employment system, I think the fact that we are sitting here is a proof. The fact that there's a lot of interest at the policy level in health literacy as a term, I think, proves the point that it's a concept that seems to strike the right chord, and maybe therefore can be a very good opportunity of developing not only the research and the... Well, we already had a first question for Rita, and now I'm looking for other questions for Rita. Please, Constantino, you will be the first in this round. We'll kick off on Rita's presentation. Pardon? He will kick off on Rita's presentation. A minha, naturalmente, pergunta é para a professora Rita Espanha. Agradecer-lhe a excelente apresentação, claríssima, e tinha duas rápidas perguntas para lhe fazer. A primeira, Portugal, no 5º lugar, como é que se relaciona com o ranking de outras variáveis relacionadas com a literacia, como, por exemplo, os indicadores relacionados com o desenvolvimento socioeconómico, como, por exemplo, os indicadores relacionados... O ranking do estudo é muito mais otimista em relação a todos esses outros indicadores. O que é que pensa dela? O que é que podemos aprender dela? A segunda questão teve que atrás apresentado um estudo semelhante pela professora Ana Escoval. Foi apresentado com base no mesmo questionário, com algumas modificações. A aplicação foi feita com uma amostra mais pequena, feita de outra forma. Todo estudo tem as suas particularidades. Compara-se um pouco os resultados dos dois trabalhos. No sentido, não que faça já agora, não é? Mas algum pensamento sobre isso. Como já houve um estudo, este é o segundo, é bom para a nossa aprendizagem comum que essas comparações sejam feitas, porque é da convergência das... Não sei se tem algum comentário sobre isso. Muito obrigado. Thank you, Constantino. There's another question, please. I think even for answering Constantino, we would need a seminar. I think a good one. Boa tarde já a todos. O meu nome é Isabel de Santiago, sou da Faculdade de Medicina de Lisboa e investigadora, que é uma referência da OMS nestas áreas. Conheci através do meu mentor, o professor Pereira Miguel, e também a senhora Christine Sorensen, numa conferência. Prometo uma pergunta tão provocatória como a do senhor professor Saclarides. Todavia, como eu trabalho numa área que é a comunicação em saúde, que à luz da Organização Mundial de Saúde prevê comunicar, informar e mobilizar para a saúde, portanto, Essential Public Health Operations, visa, com base nestes estudos, considerada o público-alvo. Nós somos um país particular nessa matéria, porque Portugal, estamos neste momento a acompanhar as notícias do que se está a passar na situação italiana, à semelhança desse país, recebe diferentes comunidades, designadamente Portuguese-speaking African countries, ou seja, PALOPs. E, portanto, neste sentido, e indo ao encontro do estudo da senhora professora Rita Espanha, a quem quero agradecer a apresentação, porque todos e quaisquer estudos contribuem para a nossa literacia, para o empoderamento, diria, do nosso conhecimento em ciência. Eu gostava de saber, relativamente, estava aqui a tentar decifrar na brochura que me deram, relativamente ao público-alvo inquirido, nos cerca de 2050 pessoas, que bem percebi, o que é que está previsto relativamente a estes povos que eu falo? Porque nós estamos a organizar, para terminar, uma conferência na faculdade, em que vem uma perita do CDC de Atlanta, em que vamos discutir justamente o que comunicar e informar a estas pessoas que, nos países africanos, não têm sequer acesso à internet. O mesmo passa-se em Portugal. Portanto, não vamos fingir, em bom rigor, e à luz da ciência também, que temos a maior tecnologia com acesso, aliás, o seu estudo confirma isso, acesso a todos. Finalmente,
do que falamos exatamente quando falamos em público-alvo. Fala-se aqui em paciente, mas nem todos somos doentes, não é? Eu sou uma pessoa saudável, pratico desporto, outras pessoas haverá nesta sala, mas tenho acesso e preciso ter acesso à informação em saúde, à literacia em saúde, a aumentar ou capacitar o meu conhecimento sobre literacia em saúde. Não necessariamente temos que ser doentes para aceder. E, portanto, considera-se literacia em saúde a interpretação da bula médica ou dos boletins de informação? Sim ou não? E é basicamente isto. Obrigada. Universidade do Minho, CIEC e atualmente Universidade de Bielefeld. Gostaria de acrescentar a mesma pergunta dos PALOPs também às ilhas. Também onde eu, por exemplo, trabalhei, que não têm acesso à internet ainda hoje em dia. Okay. More questions at the moment? If not, please, your first opportunity to answer the questions, Rita, please. It's working? Muito bem, eu tentei apontar todas as questões, não sei se vou conseguir responder a todas individualmente, mas pelo menos de uma forma geral vou tentar fazê-lo, aquelas que eu for capaz. Se calhar começava pelo professor Santos. Relativamente ao ranking, eu queria salientar que nós aqui, neste estudo, comparámos Portugal com os 8 países que estão envolvidos no estudo. Não é? A Europa é bastante maior e, decididamente e seguramente, se o estudo tivesse sido feito e a comparação tivesse sido feita com o âmbito mais alargado, os resultados seriam seguramente diferentes, e não só no caso português, também no caso dos outros países envolvidos. Portanto, daí a nossa preocupação e também que este estudo é relativo a estes 8 países. E, relativamente às metodologias que foram aplicadas, isso pode justificar algumas diferenças, não todas, mas algumas diferenças. Em todo o caso, este 6º lugar não quer dizer que nós estejamos muito bem. Ou seja, significa que, se calhar, todos os países estão mais ou menos, não é? Estão todos ali mais ou menos, sendo que uns melhores que outros, mas com diferenças muito ligeiras. Portanto, ajuda-nos a perceber, por um lado, que se calhar não estamos tão longe dos outros países como isso e, portanto, temos a possibilidade de ainda ir e semelhante de outros países, principalmente daqueles que estão mais próximos de nós. Mas também, mais ainda do que a própria comparação, identificar os elementos-chave para poder, de alguma forma, contribuir para a futura intervenção. Mas, nesse aspecto, o ranking é isso que significa. É óbvio que eu também tive atenção à apresentação anterior, que nos colocava, nomeadamente em termos de desenvolvimento socioeconómico, num lugar muito complicado, mas aí, como reparámos, o que estavam em jogo era consideravelmente maior e, portanto, é natural que os rankings tenham uma expressão diferenciada. Quanto à segunda questão, dos dados que já foram referidos e apresentados pelos nossos colegas da Escola Nacional de Saúde Pública, a Ana Escoval e a Ana Rita Pedro, que está aqui presente também, foram considerados, sim, não aqui na nossa apresentação, porque não fazia muito sentido neste contexto, estão contudo referidos no nosso relatório, que vai estar disponível em breve, algumas das principais conclusões que foram apresentadas nesse estudo. O estudo que eu conheço faz, efetivamente, usa, contudo, uma metodologia diferente, que não é exatamente a mesma que foi utilizada no consórcio europeu, e tira algumas conclusões das nossas variáveis utilizadas que são diferentes das nossas. E os outros, a nossa equipa e com a equipa da escola, que isso tem certamente a metodologia e com a amostragem. Agora, pronto, é um bocadinho difícil. Eu, de memória, não tenho os resultados do estudo da escola, naturalmente. Sei que havia alguns aspectos, nomeadamente as questões da escolaridade, em que as diferenças eram muito grandes, porque a amostra era muito diferente, mais genéricos. Eu estou convencida que eles não serão. Desemprego. Fez-me uma questão diretamente sobre as questões do desemprego. Eu responderia dizendo que não sei se o desemprego, mas talvez aquilo que vem com o desemprego, não é? Tudo o resto que está em torno do desemprego não foi uma variável analisada
individualmente, portanto não poder. Agora, há aspectos que estão diretamente relacionados com a situação de desemprego, que esses sim, naturalmente, têm consequências na construção de literacia geral, que depois, como vimos aqui também, tem implicações diretas nos índices de literacia em saúde. Se calhar, em alguns casos, com a diminuição dos rendimentos, depois têm consequências mais diretas também nas questões da literacia e das práticas e de saúde em geral. Penso que é a resposta que é possível dar. Nós sabemos que em torno do desemprego há uma série de outros aspectos que são consequência, umas vezes, outras vezes são razão para essa situação, e essas sim estão todas relacionadas de alguma forma com os preditores, os determinantes para a literacia em saúde. Depois, uma pergunta da Câmara Municipal de Cascais, literacia de educação para a saúde. Não, estamos a desenvolver uma estratégia local de produção da saúde. Ok, muito bem. E, naturalmente, o que lhe posso dizer sobre isso é que este estudo pode ser mais para o tipo de trabalho que querem desenvolver. Efetivamente, nós não temos... Obrigada. Que, aliás, ainda não está concluído totalmente. Falta relacionados com os novos módulos que nós acrescentámos ao questionário inicial, fundamentalmente com as questões da comparabilidade, porque eram aquelas que estavam aqui em jogo. Não temos recomendações de âmbito local, porque se trata de um estudo de caráter nacional e depois supranacional. O que temos é a identificação de alguns aspectos-chave, e a partir daí eles podem ser contextualizadores daquilo que pode ser o trabalho desenvolvido localmente. Faltava, de alguma forma, para poder partir para a ação local. Mas, claro que sim, é muito útil, e nós temos muito interesse em manter algum trabalho nesta natureza. Quando falamos nesses aspectos mais locais, eu se calhar passava agora para as questões da imigração. Exato. Nós, não, ao contrário dos nossos colegas dos outros países que já desenvolveram um estudo, nós não fizemos essa distinção quando realizámos a amostra, ou seja, não são de nacionalidade portuguesa, europeia, portanto, que serão imigrantes. Será possível, não fizemos ainda, mas será possível naturalmente a partir de sobre como é que a população migrante se relaciona com estas questões. Nós, inclusivamente nos novos módulos, incluímos algumas questões sobre qual é a sua primeira língua e qual é a sua segunda língua, que ajuda ou não a compreender a informação que existe disponível sobre saúde. Mas, e provavelmente é uma área de trabalho que nós consideramos desta base de dados que nós já temos e que já nos permite, em análises futuras, fazer, não é? Essa é um fator particularmente distintivo, no caso português, para os níveis e os índices de literacia em saúde. Mas não tenho uma resposta neste momento direta para lhe dar. O que lhe posso dizer é que estamos atentos a essa problemática, naturalmente, e que será, se não para já com estes dados, noutros estudos que eventualmente possamos vir a realizar nesta matéria. Nacionais, como sabe, com certeza, não é do nosso, em geral, encarecem muitíssimo o desenvolvimento de estudos quando saímos de Portugal continental, mas é possível, a partir daqui, constituir, talvez, temos alguns conhecimentos com a Universidade dos Açores, inclusive temos alguns colegas lá, da Madeira, e talvez seja possível, numa parceria com eles, fazer replicar o estudo e tentar juntar, de alguma maneira, as bases de dados. Acho que faltam-me duas questões, vou tentar ser rápida. Uma tem a ver com os 40% não utilizadores, vão ter a ver com a questão das tecnologias em saúde. Eu não queria misturar aqui muito as coisas. Uma coisa é tecnologias de informação que se utilizam nos sistemas de saúde, outra coisa é a utilização individual da tecnologia para ir buscar informação sobre saúde ou para esclarecer as nossas dúvidas sobre saúde ou para aumentar a nossa literacia em saúde. Eu diria que uma coisa não tem que estar necessariamente ligada à outra. As tecnologias de informação em saúde nos sistemas de saúde capazes de utilizar as tecnologias. Portanto, são dois aspectos diferentes. Aquilo que nós aqui realçamos tem a ver com a capacidade de um indivíduo ele próprio, não é, utilizar as tecnologias para se informar, para se tornar no âmbito da saúde. E sim, isso é um problema, tanto é um problema que nós
o destacámos aqui. Agora, também é uma questão geracional, como muito bem sabe. Nós temos uma população com uma pirâmide etária que todos conhecemos, não é? Bastante envelhecida. Quem não, provavelmente, não vai começar a utilizá-las se tiver mais de 70 anos, mas as novas gerações, como também sabe, todas usam as novas tecnologias. Não sabemos se isso as vai tornar ou não mais literatas no campo da saúde, mas é uma ferramenta para chegar até elas, seguramente. Última questão, last one. Okay. I have to come to an end. A questão de cidadãos doentes. Obviamente, nós não inquirimos doentes, nós inquirimos cidadãos. Alguns deles eram doentes, outros não, naturalmente. As questões da literacia em saúde dizem respeito a toda a gente, não dizem respeito apenas a quem sofre de algum tipo de patologia. Contudo, sofrer de algum tipo de patologia tem influência assim em saúde e, portanto, é essa diferenciação que é feita ao longo do trabalho quando distinguimos paciente de cidadão. Mas se depois tiver, e com certeza vai ter acesso, o executivo poderá verificar, nos próprios pressupostos do estudo, essa diferenciação é feita, quer dizer, esse reconhecimento. Quer dizer, nós não somos todos doentes, mas somos todos cidadãos e todos temos preocupações no campo da saúde. E a literacia da saúde influencia a nossa relação com o sistema de saúde, independentemente de nós sermos doentes ou não. Não sei se respondi a todas as questões, mas o meu tempo também parece que acabou. Okay, thank you so much, Rita. You see, that's just the start. Now, every day in this country, you will have to answer questions about your survey. But you have a very good public discussion in Portugal what this survey means for Portugal and its people. Maria wanted to have a last comment, please. Yes, a last comment, because 2 or 3 of those who put questions smiled when they referred to politicians. They were not politicians thought about the things. So and now I'm going to speak in Portuguese as a politician, if you allow me, because eu gostava de fazer uma chamada de atenção para o seguinte. Políticas de intervenção como esta da literacia em saúde são políticas que têm objetivos definidos a longo prazo, 4 anos. Portanto, a primeira nota é referir que tem que haver estabilidade nestas políticas, porque senão, se estamos a andar sempre para a frente e para trás, não acontece nada. Aliás, acho interessante, e referindo-me à apresentação do professor Ander Burke, em Portugal nós elegemos, no ano 2000, da saúde, as determinantes da saúde, determinantes sociais e económicas. Precisamente porque nós temos um contexto específico dentro da União Europeia que vivem os países que foram incluídos na amostra. E por isso, para mim, é extraordinariamente estranho como nós estamos tão perto da média da União Europeia e em saúde, quando nós partimos de uma base muito, muito desfavorável relativamente a essa questão. Uma enorme correlação entre a literacia em geral e a literacia em saúde. Portanto, nós temos um lastro pesadíssimo. Depois queria referir que desta discussão emerge a indispensabilidade entre a saúde e a educação. E, porventura, os níveis de literacia que, a partir dos 15 anos, poderão ter que ver alguma coisa com aquilo que se investiu em escolas promotoras da saúde, projeto que foi abandonado e em que centenas de escolas estavam envolvidas. Portanto, é indispensável retomar esses projetos e retomá-los muito antes dos 15 anos de idade. Depois referi também que é muito importante a intervenção das autarquias locais, como é importante a intervenção das associações de doentes, como é importante a intervenção de todas aquelas entidades que se relacionam com os cidadãos. E eu não desvalorizaria de que não há dúvida que as pessoas mais velhas têm dificuldades no relacionamento com as Portugal é um case study, precisamente por causa
da relação que as pessoas conseguiram estabelecer com a rede multibanco. Serem, em termos de tecnologias de informação, muito impreparadas. Para mensagens, no sentido da promoção da saúde, porque as pessoas vão lá e usam-na. Eu não uso a banca através da internet, mas uso o multibanco, como, porventura, 99% dos portugueses fazem. Depois, uma segunda e terceira notas para acabar. A importância de se ter discutido em termos da literacia em saúde, mas chamar a atenção para a importância do papel que os sistemas de saúde, a sua organização, a sua integração, as suas características friendly ou non-friendly têm relativamente a esta. E a questão da literacia dos profissionais de saúde, porque nós sabemos que muitas vezes os profissionais de saúde fazem gala em utilizar expressões que ninguém percebe a não ser eles próprios. E nós temos que impedir a literacia das pessoas, tem que vir a par de falar da literacia dos profissionais de saúde. Evidentemente que só para terminar, e já numa área diferente, mas relacionado com uma pergunta que foi feita, Portugal, apesar das suas dificuldades financeiras, económicas e sociais, é o segundo país na União Europeia em termos de boa integração de imigrantes, dos imigrantes que nos procuram, e por acaso o primeiro país é a Suécia, e por acaso nós estamos, portanto, temos problemas gravíssimos, mas temos coisas fantásticas e temos que usar as coisas fantásticas, aquilo que outros demoraram mais tempo a atingir. E era esta a minha mensagem final, agradecendo. Thank you very much, all our speakers. Thank you very much. Thanks to everybody who participated in this discussion, but we have a nice break.